Sexto dia da nossa jornada feliz. Estamos iniciando mais uma semana e eu espero que esta segunda-feira seja maravilhosa para a tua vida, em nome de Jesus. Hoje, a nossa meditação se dará lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 26, no versículo 5. Abra sua Bíblia em Gênesis 26, no versículo 5, dedique um tempo à oração, à meditação bíblica, não se restrinja a esta referência que está anotada aí no seu cartão, mas busque dedicar mais tempo a isso. Escolha um dia nessa semana que você possa dedicar algumas horas em jejum para buscar a Deus, dentro da sua limitação, da sua capacidade, obviamente, mas dedique tempo às coisas do alto, porque isso é o que fará diferença na vida de qualquer pessoa. Gênesis 26, 5 está dizendo assim: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, porque Abraão obedeceu a minha voz. Nós temos que ter a disposição no nosso coração de obedecer a Deus. A Bíblia Sagrada diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Fiel é aquela pessoa que obedece aos mandamentos de Deus, aos seus preceitos, às suas ordens. Você vai ver na Bíblia que existem mandamentos que são genéricos e que dizem respeito a todas as pessoas. Você vai olhar, por exemplo, os mandamentos de Deus acerca do casamento. Aquilo diz respeito a todos os casamentos, não há exceções. Quando a Bíblia diz que o homem tem que ser marido de uma só mulher, fiel a essa mulher, dar a vida em favor dessa mulher, protegê-la como o vaso mais frágil e se entregar a ela em amor, como Cristo se entregou pela igreja. Quando diz que a mulher tem que ser fiel ao seu marido, honrando, andando em comunhão, o amando, se entregando como a igreja deve se entregar a Deus, isso diz respeito a todos os casamentos. Então, para o meu casamento dar certo, eu tenho que seguir as ordenanças, os mandados de Deus. Para o seu casamento dar certo, você tem que obedecer a palavra de Deus. Isso é para todos. As leis acerca do dízimo, que estão no Velho e no Novo Testamento. Então, não adianta eu querer prosperar e estar em comunhão com Deus se eu não sou fiel nos meus dízimos. Aquilo é mandamento para todas as pessoas. Agora, além dessas leis que são para todos, genéricos a todos, existem aquelas ordenanças que são pessoais, que são individuais. Um exemplo que eu uso sempre é o chamado de Deus para o ministério. Deus não chamou a todos para ser pastor, porque senão todos seriam pastores e não haveria mais outras pessoas para desenvolver os outros cargos na igreja. Na igreja, por exemplo, Deus levanta alguns como obreiros. É um chamado de Deus, é uma missão de Deus. Mas Ele não chama a todos, porque se só tivessem obreiros na igreja, faltariam pessoas para outras funções. Tem pessoas que Deus vai chamar para fazer parte de um grupo de intercessão, de oração, que mantém a igreja de pé, debaixo de oração. Tem gente que Deus vai chamar para um grupo de evangelismo. Nós temos aqui, por exemplo, o grupo dos ganhadores de almas. E tem gente que Deus vai chamar como membro da igreja, parte do corpo de Cristo, mas que não vai desenvolver um ministério dentro da igreja, mas vai ser um representante da igreja de Cristo, na sua casa, no seu trabalho, vai ser um empresário de sucesso, político, vai ser um bom jornalista, um bom advogado, um bom médico, que vai fazer a diferença para a sociedade e honrar o nome de Jesus. Então, essas são ordenanças individuais. Naquilo que Deus manda você fazer, obedeça. Imagine, por exemplo, se Deus me chama para o ministério e eu digo assim: eu não quero.
eu quero fazer outra coisa. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas ao fazer o que eu quero, eu estaria desobedecendo a uma ordem de Deus pessoal para mim. Então, o nosso exemplo aqui é o exemplo de Abraão, que obedeceu à voz de Deus, guardando, praticando, cumprindo os mandamentos, os preceitos, os estatutos e as leis do Senhor. Descubra o que Deus quer para você, o plano de Deus para a tua vida, seja no ministério, seja na sua vida profissional, na sua vida pessoal, de carreira, e faça o que Deus espera de você. Guarde a palavra de Deus no seu coração e seja fiel em tudo que Deus tem falado contigo. E assim como Abraão foi abençoado, prosperou e teve a aprovação de Deus em tudo que fez, você também a terá. Tá certo? Que Deus abençoe a tua semana, que seja uma semana maravilhosa, no nome de Jesus. Até amanhã.